Às vezes tem escrituras que nos chamam a atenção e coisas que Deus coloca em nosso coração que são convenientes, que nós recordemos, repassemos. Essa escritura nós usamos muitas vezes em Mateus 12, 36. Mas eu vos digo que toda palavra frívola, toda palavra má, toda palavra incorreta, que os homens proferirem hão de dar conta no dia do juízo. Pois pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Muitas pessoas não sabem que por causa de uma palavra má que falarem podem Deus levar em consideração. E a pessoa pode vir grandes calamidades. Por isso diz, recordem que o Senhor Jesus não está brincando. Ele sabe o que está falando. Que as tuas palavras sejam sempre, como disse o Senhor lá em Mateus 5, sim, 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 não, não. Mais do que isso, está mal, diz, porque quando você começa a conjecturar, falar mal de alguma pessoa, se não agradar ao Senhor, isso pode te trazer consequências más. Por isso diz aí, por essas palavras, melhor é falar bem sempre de tudo e orar por todos. E o que não entende, bom, eu oro para que Deus me ajude a entender mais. Eu prefiro que as minhas palavras sejam agradáveis diante de Deus. Sempre. Vocês lembram aquelas palavras de Jesus também no livro de Mateus, no mesmo livro de Mateus, capítulo 5, quando ele diz, isso podemos ler no versículo 31, também foi dito, aquele não matarás, qualquer que matar será culpado do juízo. Isso é a lei. Mas Jesus disse, eu porém vos digo, o que Deus traz para este tempo em que vivemos. Isso foi a lei. Não matarás, porque se matar será culpado, sujeito a julgamento. Mas eu digo, agora vocês têm que entender que quem está falando é o Verbo. Quem está falando é Deus encarnado. Quem está falando é a autoridade máxima. E a palavra dele, você tem que atendê-la, tem que ouvi-la, tem que respeitá-la. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, se estará sujeito a julgamento. E qualquer que disser a seu irmão, nécio, estará sujeito ao sinédrio. Mas quem disser tolo, fato, ao seu irmão, ficará sujeito ao fogo do inferno. Você diz, mas uma coisa tão simples, é assim. Como Deus diz dos pequenos, assim como der um copo de água fresca a um desses pequeninos, não perderá a sua recompensa por quanto é meu discípulo, mas também o falar uma palavra negativa contra uma pessoa. E se Deus está usando essa pessoa e a está abençoando, e você está falando negativo, e essa palavra não agrada a Deus, o que vai trazer? Vai trazer consequências más, vai trazer doenças, vai trazer um câncer.
que depois você terá que começar a lutar. Enquanto a pessoa, o irmãozinho está usando os recursos que tem para a obra, você vai estar usando para lutar contra essa doença. Porque o irmão Branham disse que quando há no coração da pessoa algo contra seu irmão, ele disse que isso produz câncer. Mas você diz, como que vai produzir? A pessoa diz, mas se a minha família nunca ninguém teve câncer. Mas aí está uma célula cancerígena. Quando você em seu coração tem algo contra alguém a quem Deus está abençoando, e você fala sem perceber, e isso vai te trazer consequências que depois você terá que se lamentar. Por isso ele diz isso aí. Portanto, se trouxer tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Não como Caim, que apresentou e estava contra seu irmão. E no coração de Caim já estava o mal. Já estava contra. Portanto, essa oferta contou como maldição e não como bênção. Foi uma maldição, porque Deus automaticamente trouxe uma maldição sobre Caim. O amaldiçoou e o expulsou para a terra do desterrado. Então, vejam vocês que são coisas simples, mas o Senhor nos disse a importância que há quanto a isto de falar a palavra. Melhor é que tu fales sempre palavras que agradem ao Senhor, porque quando uma pessoa fala uma palavra boa, uma palavra que agrada a Deus, como Hattie Wright falou, o Senhor disse, o anjo disse, dê o que pedires. Porque essa palavra agradou o anjo, dê o que pedires. O que tu pedires te será dado. Então, é bonito quando você sempre fale bem. Sempre abençoe, como diz Paulo em Romanos, abençoai e não amaldiçoeis. Amaldiçoar é dizer mal. Amaldiçoar é, estou amaldiçoando. Ao dizer mal, isso é amaldiçoar. E isso que você está falando, se é contra um discípulo, se é contra um a quem Cristo redimiu e que faz parte do corpo místico de Cristo, e você não sabe, mas Deus sim sabe, então isso vai te trazer consequências nefastas. Vai ter que começar a lutar contra doenças e contra coisas em tua vida, além das dores e dificuldades que te produz a doença. A situação psicológica está, vamos dizer, anemia na pessoa por causa de tudo isso. Portanto, eu recomendo que sempre procurem falar bem, e o que não entenderem, ore pelo seu irmão melhor, que Deus abençoe, ore que Deus o prospere, e você não fale algo que vai te ocasionar um problema grande. Veja que guardem este salmo, este provérbio,
Isso está no Provérbio 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. E aqueles que a amam comerão do seu fruto. E há um montão de provérbios que te falam do que é o poder da língua e o que é falar mal, negativamente contra teu irmão também. Leia também e anote o Provérbio 22, 3. Bom, o prudente vê o mal e se esconde, mas os simples prosseguem e sofrem a pena. O que eu quero ler melhor é o 21. Provérbio 21, 23. O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda das angústias a sua alma. E quem não faz, não importa dizer o que for contra um crente, sem se importar que é um redimido pelo sangue de Cristo, não estima o poder do sangue de Cristo, não tem para ele valor nenhum, como dizia o irmão William, numa ocasião, por aqui eu coloco a cabeça e a mim, mesmo que eu parta a cabeça, diz, vai partir, vai quebrar a cabeça, vai partir, vai quebrar, vai ter, vão ter problemas, vai ter problemas e problemas graves. E eu lhes recomendo, vou terminar lendo uma escritura que é muito conhecida por nós, no livro de Santiago, e com esta escritura eu dou graças a José Benjamin Pérez que me permite isso, e eu peço desculpas se estou tomando muito tempo mais. É que eu estou fazendo um alerta que é bíblico e é verdadeiro. E é o fruto de grandes males no meio dos crentes. Frutos, porque falam sem se importar se é um redimido, sem se importar se o sangue de Cristo não importa se está sendo abençoado pelo Senhor, não importa nada. E falam assim, intempestivamente, e essa pessoa vai ter consequências. Porque há um profeta que disse que se tiver em seu coração algo contra teu irmão, isso vai te produzir um câncer. Você diz, não, na minha família ninguém tem câncer. Aí há uma célula cancerígena que vai se manifestar a qualquer momento. Vocês não lembram? Até a esposa do irmão Branham, uma mulher dedicada ao Senhor, um homem como o irmão Branham dedicado ao Senhor, e o ato disse o irmão Branham, que se aborreceu e bateu a porta na cara. Ele disse, como na semana se apresentou uma dor, levou onde estava o médico disse, olha, há um cisto aqui que está começando no ovário esquerdo, e o irmão Branham disse, eu orei por ela, mas não aconteceu nada. E vejam vocês que isso continuou crescendo. E ela continuou com o tratamento e continuou crescendo, e era um cisto cancerígeno que interveio Deus pela palavra falada de um profeta e a livrou. Mas vejam vocês onde se originou. Vem que tudo tem uma origem. Por isso eu recomendo que levemos em consideração essas palavras de Jesus,
onde nos recomenda que sejamos prudentes em falar, sabendo que um destes pequeninos, a quem ele ama, ao você dizer algo contra, pode trazer consequências nefastas. Sem dúvida que isso vai te trazer resultados muito negativos. Quero terminar com essa escritura de Santiago 3:8. Mas a língua, nenhum homem a pode domar. É mal incontido. Está cheia de peçonha mortal. Esse veneno a quem causa dano é a pessoa que usa mal a língua, não? Vamos dizer, aí é onde te causa dano, faz dano. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. E também com ela, amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Amaldiçoar é dizer mal. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Vem? A mesma boca que abençoa o nome do Senhor é a mesma boca que saem palavras contra o corpo místico de Cristo. Como disse Paulo ali, quem não discerne o corpo do Senhor, e então se lançam contra isso e terão suas consequências. Não discernem. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso seja assim. Pode a fonte jorrar do mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, acaso pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Tampouco pode uma fonte de água salgada dar água doce. Quem entre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes em vosso coração amarga inveja e sentimento faccioso, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é sabedoria. Essa não é sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda obra má. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. É um conselho que eu estive vendo. Tem muitíssimas escrituras que nos falam disto. Não são só estas, nada mais. E a escritura não pode ser alterada. Você diz, eu posso corrigir isso, eu posso... Você não pode
ajustar a Escritura à sua vontade, porque a Escritura é como está escrito, e assim é como nós temos que recebê-la. Recordem vocês, meus amados irmãos, com essas palavras quero deixar nosso irmão José Benjamin Pérez, que na lei Deus deu 10 mandamentos no Sinai. Mas quando apareceu no novo pacto, disse, um mandamento novo lhes dou. Ele trouxe um só mandamento, que vos ameis uns aos outros. Não, eu posso amar esse, mas o outro não posso amar. Eu devo amar todos os meus irmãos. Sejam dessa maneira, sejam da outra. Eu os amo a todos e posso perdoar qualquer ofensa também. Assim que um mandamento no novo pacto, nós estamos no novo pacto, e no novo pacto não há mais do que um só mandamento. Assim que aquele que guarda a sua boca, diz outro provérbio, ou já li, guarda sua alma. Sobre toda coisa guardar, guarda o teu coração, porque daí brota a vida. Não deixe que em teu coração entre nada contra nenhum filho de Deus. Seja como for. Ore por todos os filhos de Deus, por todo aquele que confessou Jesus Cristo e que o sangue de Cristo o redimiu, e se está sendo usado pelo Senhor, pois com mais razão tenha temor de Deus. Recordem o que nos diz isso no capítulo 12, um pouquinho mais adiante, onde o Senhor Jesus disse, aí um pouquinho mais adiante, se blasfemas, diz algo contra o Filho do Homem, pode ser perdoado, mas se falar mal contra o Espírito Santo, e o Espírito Santo está em cada filho de Deus, e ao você falar mal contra esse filho de Deus, está falando contra o Espírito, e isso pode ser contado como uma blasfêmia, e aí, então, não há perdão nem neste século, nem no vindouro. Por quê? Porque uma blasfêmia contra o Espírito Santo, disse aí Jesus, não tem perdão nem neste século, nem no vindouro. Então tenhamos cuidado com o que falarmos. Respeitemos cada pessoa que está trabalhando na obra de Deus no ministério. Respeitemos, um respeito reverencial. E oremos. Você está o mais cômodo em sua casa, enquanto que outros irmãos estão lutando no campo, levando a palavra, sofrendo por um lado, comendo qualquer coisa, dormindo em qualquer lugar. E essa pessoa fazendo um trabalho e você falando mal, ao invés... Você está buscando um dano grave. Que o nosso amado Senhor Jesus Cristo nos ajude a entender isto, e que Deus nos abençoe e nos guarde, no eterno nome de William. Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim. E faltou tempo. Tinha todo o tempo que desejavas ou gostaria de tomar, porque faltaram aí várias escrituras que podia nos ler, já que isso é algo muito, mas muito importante, e que neste tempo temos que estar conscientes dessas verdades bíblicas, e que
no vayan a venir lamentando, Depois não venham lamentando porque a mim não me disseram nada. pues usted primero, antes de abrir la Você boca, primeiro, debe antes de abrir a boca, deve verificar hacer algo. ou fazer algo em sua vida. Primero vea, Primeiro, vaya a la escritura, veja, vá às escrituras e veja se está correto ou si não. no está correcto, E se não estiver no correto, hacerlo. não fazê-lo. Pero toda esa Mas enseñanza que todo este nosotros, ensinamento hermano que o nosso Miguel, irmão Miguel nos falou, en este tiempo es muy, pero neste que muy tempo, é muito, importante. mas muito importante. Esse tempo é um tempo Decisivo. decisivo. Es un tiempo en que está en juego las promesas que Dios tiene É um tempo para em que el está em jogo as promessas que Deus tem para o indivíduo. Cada pessoa vai lutar por lo que va a recibir. pelo que vai receber. Si una persona Se uma pessoa es un escogido de Dios, for um escolhido de Deus, predestinada de Dios para ser transformado, predestinada de Deus para ser transformado, tenha seguro que essa pessoa vai lutar, vai se esforçar por ser para ser transformado. transformado. Si es una persona que no va a ser Se for uma transformada, pessoa que não vai ser transformada, tenlo por seguro tenha que va a luchar seguro para que no vai ser lutar transformado. para não ser transformado. Ou seja, persona va a cada recibir pessoa vai receber aquello para lo cual aquilo para o qual vaya a luchar vá lutar o esté luchando ou para estiver recibir lutando para receber lo que o que Deus tenga para Deus essa tiver pessoa para en essa cuanto a su pessoa acción. quanto às suas ações. Deus quiere requer que cada uno de sus que hijos cada um dos seus filhos mire las escrituras, olhe lea la as palabra escrituras, olhe a palavra y se vea en el espejo e de se Dios, veja no espelho de Deus e ali refleje con sus reflete acciones, con com sus palabras, reflita com suas ações, com suas palavras, todo ese reflejo de la sexta todo esse dimensión, reflexo da sexta dimensão em sua vida. como decía nuestro hermano Como Miguel, dizia no nosso irmão deseamos Miguel, que vengan não desejamos que venham doenças, ni nem juicios juízos por ignorancia ignorância sobre las personas, sino sobre as pessoas, mas que o que venham sejam bênçãos de Dios. de Deus. Recuerden que Dios está Recordem con que Deus está com uma mão com bênçãos e com a outra con juicio. com juízo. Ayer no nos leyó el Lucas capítulo Aí 12, ele Lucas nos leu em São 12, Lucas, capítulo verso 12, 10, versículo 10. a todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, Todo aquele que le disser será uma palavra perdonado, contra o Filho do Homem será perdoado. pero al que Mas hablar, quem al falar, que blasfemar mas contra quem el Espíritu blasfemar Santo, contra o Espírito Santo não lhe será perdoado. Y recuerde que E recorde el que o Espíritu Espírito Santo Santo mora en habita cada hijo e em hija cada de Dios. filho e filha de Deus. Y mire lo que nos dice E veja o San que nos Mateo diz São 18, Mateus 18, verso 10, versículo 10. mirad que no menospreciéis Vede que não desprezeis a um destes pequeninos, porque os digo porque que sus vos digo ángeles que en los seus cielos anjos nos céus ven siempre el sempre rostro de mi vem Padre o rosto que está do meu Pai en los cielos. que está nos céus a cada dia. Que todos estos Que consejos todos estes de conselhos nuestro hermano Miguel, do nosso irmão Miguel, y esperamos que e esperamos que sempre sempre que ele nos fale deste tema, sempre sempre tome todo o tempo, porque é algo muito, mas muito importante que todos devemos de entender entender completamente lo que es la o blasfemia. que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Recuerde la escritura de número Recorde 16 a escritura de Números que 16, leímos que el lemos domingo, no domingo, quando se levantaron en contra quando de se Moisés y levantaram Aarón, contra Moisés e Arão, aquella ocasión naquela donde ocasião onde se abriu a terra e se abriu a terra e tragou todos. el séquito de Datán, o- de Coré y de Abirán, O grupo de Datã, Coré e Abirão, los que depois quedaron allí, os que ficaram que ali. quedó todavía Ou seja, que ficou ali ainda um grupo, pessoas que estavam em contra contra de Moisés e de Moisés e Arão, e pelo que se vê, estavam se caladinhos. pegaram Não, a Datán e a Coré, não se quedaram como pegaram a Datã e Coré, ficaram como que la piedra y se esconden. atirou a pedra e se esconde, Pero miren lo que mas pasó, veja o que aconteceu ali. que luego que pasó eso, Que depois que aconteceu al día isso, siguiente, no dia seguinte, enseguida, em seguida,
Número 16:41. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: Vós matastes o povo do Senhor. Mas quando a congregação se ajuntou contra Moisés e Arão, e virou-se para a tenda da congregação, de súbito a nuvem a cobriu e a glória do Senhor apareceu. Então vieram Moisés e Arão perante a tenda da congregação, e o Senhor disse a Moisés: Levantai-vos do meio dessa congregação e a consumirei no momento. E eles se prostraram com a face em terra. Disse Moisés a Arão: Toma teu incensário e põe nele o fogo do altar e deita incenso sobre ele. E vai depressa à congregação e faz expiação por eles. Grande indignação saiu de diante do Senhor e já começou a praga. E isso nesse tempo é morte espiritual. E em seguida será morte física também. Fez Arão conforme ordenou Moisés e correu ao meio da congregação. A praga já havia começado entre o povo. Mas Arão ofereceu o incenso e fez expiação pelo povo. Pôs-se em pé entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. Os que morreram naquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Coré. Então voltou Arão a Moisés à entrada da tenda da congregação, pois a praga tinha cessado. E esperamos que, neste tempo, isso, se não começou, no campo espiritual, e se começou, que se detenha, e que Deus tenha misericórdia de todos aqueles que tenham falado contra e tenham blasfemado contra o Espírito Santo neste tempo em que estamos vivendo. Que Deus escute todas essas palavras que o missionário Miguel Bermudes Marim esteve nos falando nesta ocasião, e que seja isso no campo espiritual, se é que isso esteve no meio do povo. Recordem que todas as Escrituras têm duplo significado, têm duplo ou triplo cumprimento. Isso vamos ver durante o estudo de hoje. E volto e reitero o agradecimento ao nosso irmão Miguel por tudo isso que nos falou.